Ah, certo, tudo bem, tudo bem. Tá bom. Mas aí, Vitor, tu pode até tentar lá de novo, porque eu acho que estava dando um erro no link compartilhável, certo? Mas eu acho que se tu Uhum. tentar lá de novo, tu consegue. Mas Vou aí, se, tentar lá não, de se novo. tu não Tá, quiser fazer por ele, tu faz mesmo pela a via convencional, certo? Não tem problema não. tá bom, tá bom. Então vamos lá, vamos só colocar aqui o pequeno texto aqui que eu deixei pronto aqui no quadro virtual. Me digam se está aí claro para vocês. Se não tiver, a gente aumenta aqui um pouquinho. Pra mim tá, pra mim tá aparecendo. Tá bom, né? Pra mim Tá bom também. para todos aí? Tá. Certo. Beleza. Pois aí, no livro aí que é a Escola Doutor, é o capítulo 6º, Investigando a Ação das Forças. Opa, foi isso, meu Deus do céu. Esse bicho fez aqui. Peraí. Levou lá pro final. Caramba. Virou o cabeção aqui. Peraí. Vou ver se eu encontro lá onde tava. Pronto. Vou aumentar aqui de novo para ficar visível. Aí. Investigando a ação das forças. Então, gente, primeiro o que a gente tem que considerar que é o seguinte: essa ideia de força, segundo a física, ela não tem a mesma significância que tem a força, a palavra força, que a gente usa às vezes no cotidiano, né? Então, por exemplo, fulano deu uma força para cicrano, né? Então não tem um sentido, força aí não tem um sentido da física, né? Ou então eu tenho força, né? Então, nessa expressão eu tenho força, o cara tá se referindo à força muscular, né? Então, de uma forma técnica, segundo a física, a força é uma grandeza, e é um tipo de grandeza chamada vetorial, ou seja, você pode expressar a força por um vetor, certo? Por um vetor. Esse vetor ele vai ter direção e sentido. Eita, mas a canetinha ficou. Esse vetor vai ter direção e sentido. Opa, tem alguém pedindo para entrar aqui. Deixa eu dar permissão. Só um instante. Pronto. E nós vamos poder medi-lo, medir essa força, certo? Perdão. Só que eu vou, aqui na nossa aula, eu vou atacar logo umas questõezinhas para a gente fazer, para a gente ir direto ao ponto, né? Que a nossa aula aqui é só 1 hora. Então vamos lá, vamos fazer aqui tá. Quais são os tipos de força que a gente vai ver? Então vamos ver a força normal, a força de atrito, vamos ver a força peso, ou seja, o peso é uma grandeza que varia, né? E o peso pode ser considerado uma força, porque é uma força. O peso é a força com que a Terra nos atrai, é uma atração gravitacional. E é uma grandeza variável. Não confundir peso com massa. Massa é uma grandeza que não varia. Quer dizer, a minha massa, ela é um valor aqui na Terra, é o mesmo valor na Lua, é o mesmo valor em Júpiter, em qualquer lugar no universo. Então a massa é invariável, a quantidade de matéria do corpo. Já o peso não, o peso é uma grandeza variável, porque o seu peso vai variar de um local para outro, até aqui mesmo no próprio planeta, o seu peso pode variar, só que a gente considera constante, porque a variação é muito pequena, e vai mudar o seu peso também, por exemplo, na Lua, o seu peso vai ter um valor, em Júpiter vai ter outro, por exemplo, na Lua, o nosso peso é sempre menor. Por quê? Porque a massa da Lua é menor, e lá a gente vai ter aquela sensação de imponderabilidade, certo? De leveza. Por quê? Porque
O peso depende da aceleração da gravidade. Então, não confundir massa com peso, certo? Então, vamos fazer aqui a primeira questão. Primeira questão, eu não me recordo qual é a página que está no livro, mas eu tirei essas questões lá do livro. Então, a primeira questão, que é essa aqui, ó. Qual é o peso de um carro de massa 5 kg? Esse valor sofreria modificação se ele estivesse a 100 km por hora numa rodovia. Certo? Esse valor sofreria modificação se ele estivesse a 100 km por hora numa rodovia. Então, gente, olha, para calcular o peso, né, o peso, que a gente vai expressar o peso pela letra P. Vamos usar uma expressão matemática, que depois a gente vai ver com mais detalhes, que é esta aqui, ó, massa do corpo multiplicando a aceleração da gravidade, certo? Então a gente calcula o peso usando essa expressãozinha aqui. Essa expressão não é outra coisa que a chamada segunda lei de Newton, certo? Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela relaciona uma força com a aceleração, certo? Ela relaciona força ou um conjunto de forças com a aceleração que um corpo adquire. Então, no caso do peso, o que que acontece, ó? Você tem aqui a Terra, certo? Aí você tem, por exemplo, você está aqui pousado sobre a Terra, parecendo um pequeno príncipe, né? Então tá aqui, ó. Vai na superfície da Terra. Então, o que que acontece aqui? A Terra, ela tem uma atração gravitacional. Ela está ali puxando para o centro. Pois essa força gravitacional, ela vai se manifestar como sendo o seu peso. Certo? Veja que o peso está relacionado com quem? Ó? Com a sua massa. Quando você está aqui, por exemplo, sei lá, quando você está em queda aqui na superfície da Terra, né, imagine isso. Você está aqui em queda, ó. Então você vai cair em direção à Terra, a Terra está ali puxando. Você acelera, você tem uma aceleração. Essa aceleração, apontada para o centro da Terra também, é a chamada aceleração da gravidade. Certo? Para efeito de cálculo, a gente vai considerar essa aceleração da gravidade aqui na Terra como sendo constante. Igual a quanto? Igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esta é a aceleração da gravidade aqui na Terra. Certo? Então, quando a gente estava estudando aí queda livre, já tinha visto isso, né? Então, veja, para calcular o peso, para essa primeira questão aí, você vai pegar a massa do sujeito, que é 500, que é o valor de m, ou do sujeito, ó, um carro, do carro, e vai multiplicar pela gravidade, que é 10. Ah, então qual é o peso desse carro? O peso desse carro aqui na Terra é de 5.000 newtons. 5.000 newtons. Certo, gente? Então, facinho, molinho, dá para fazer. A outra questão, o mesmo problema, ó, esse valor sofreria modificação se ele estivesse a 100 km por hora numa rodovia. Perdão. Nessa situação aqui, ó, veja bem, a velocidade, apesar de ser 100 km por hora, mas ela é pequena, é uma velocidade pequena se comparada. Gente, só um instante. Vocês estão vendo o quadro aí, então? Então, eu tô. Ah, estão vendo, né? Então, tô vendo. Ah, tudo bem. Ah, eu pensei que tinha sumido, que eu vi aqui, parecia que tinha sumido, né? Mas acho que foi minha conexão aqui. Tudo bem. Beleza, então olha só. Esse valor sofreria modificação se ele estivesse a 100 km por hora numa rodovia?
Aí não sofreria mudança. Por quê? Porque apesar de ser uma velocidade até um certo ponto elevada, né, 100 km por hora, essa velocidade não é nada se comparada com a velocidade da luz. Então, para o nosso meio, para a nossa condição, a gente está sempre tratando velocidades, né, para os objetos, velocidades que são muito menores do que a velocidade da luz. Então, nessa situação, a massa dos corpos, inclusive a nossa, não sofre variações. Mas se a gente viajasse, ou se esse carro se movesse a uma velocidade próxima da luz, aí a massa já ia sofrer mudança, ela ia começar a aumentar, certo? Isso aí envolve a teoria da relatividade. Então, essa teoria para a gente ainda não é importante, certo? O que importa para a gente aqui é as leis de Newton. As leis de Newton, elas servem para velocidades pequenas, certo? Por exemplo, se eu quiser enviar uma sonda para o espaço, ou enviar um foguete, né, para fora da Terra, basta que eu conheça as leis de Newton. Então é suficiente saber das teorias de Newton para a gente poder fazer esse tipo de prática, certo? Já para outras coisas, por exemplo, GPS, aí já é necessário você usar a teoria da relatividade, certo? Então vamos lá. Vamos para a segunda. Na segunda questão, se vocês estiverem observando aí, ó, o que é que diz ela? Um astronauta tem 73 quilos. Qual será a sua massa na Lua, onde a aceleração da gravidade é 6 vezes menor do que na Terra? Veja bem, ele está perguntando aqui, olha, qual será a sua massa na Lua? Ora, a massa desse astronauta aqui vai permanecer os 73 quilos, certo? Então não sofre mudança a massa. Agora, se na questão perguntasse qual é o peso, aí o peso, você ia utilizar a mesma fórmula lá que a gente usou na primeira, né? Ia pegar a massa do astronauta e multiplicar pela aceleração da gravidade na Lua. A aceleração na gravidade na Lua, ela é aproximadamente esse valor aqui, ó, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aí perceba que, ó, a diferença em relação à gravidade na Terra, certo? Aqui na Terra é 10, na Lua é 1,6. Então, se você calcular o peso do astronauta, você vai ver que o peso vai ficar bem menor, né? 73 vezes 1,6. Então, o peso dele vai ser aproximadamente quanto? Então, ele vai ter aquela sensação de leveza lá na superfície da Lua. 73 vezes 1,6. Ó, dá 116,8 newtons. 116,8 newtons. Como é uma força, toda força a gente mede em newtons, em homenagem a Isaac Newton. Então, peso, força, você vai sempre escrever a unidade de medida newtons. Então, olha como reduz o peso do astronauta na Lua. Aqui na Terra, 73 vezes 10 dá quanto? 730 newtons. É aqui na Terra o peso dele. Na Lua, 116,8. Então, aquelas imagens, aqueles vídeos que a gente vê lá, os astronautas lá norte-americanos na superfície da Lua, naqueles supostos vídeos lá em que eles estão com as suas roupas lá, né, protegidos e tal, caminhando na superfície, você vê que um passo deles é quase um salto. Você vê que parece que eles estão sempre pulando, né? Aí por quê? Porque a sensação de leveza é muito grande, o peso deles lá está reduzido, certo? É tão tal que aquelas botas, né, que eles usam lá, aquelas botas têm chumbo, para que eles fiquem mais presos à superfície, né? Chumbo para tentar aumentar o peso deles. Beleza. Então vamos lá, isso aí é a segunda, né? Vamos lá, a terceira. A terceira, qual é o peso? Vocês estão conseguindo ver, gente, aqui, ó? Qual é o peso de uma pessoa de 80? Estão vendo, né? Ótimo. Estamos vendo. Beleza. Qual é o peso de uma pessoa de 80 quilos num local onde a aceleração da gravidade é de 9,8? Ó, veja que aqui nessa questão, o valor não está exatamente 10, é 9,8, está próximo. Porque
precisamente o valor é esse, ó. A gente arredonda para 10, né? Para efeito de cálculo, para ficar mais fácil. Mas precisamente o valor que a gente considera é 9,8. O que aconteceria com os valores do peso e da massa dessa pessoa se ela fosse levada para um planeta com a gravidade maior? Ora, a massa permaneceria a mesma. E o peso? O peso aumentaria. Por quê? Porque ele foi levado para um planeta em que a aceleração da gravidade é maior, né, maior do que 9,8. Certo? Então, é uma questão simples, é só para responder. Não precisar nem você fazer cálculo nenhum aí. Então, beleza. Fizemos essa questão, vamos aqui para a terceira. Olha só essa terceira. O que é que diz ela? Um bloco A homogêneo de massa igual a 3 quilos é colocado sobre um bloco B também homogêneo de massa 6 quilos, que por sua vez é colocado sobre um bloco C. Então a gente tem uma pilha de blocos, o qual se apoia sobre uma superfície horizontal. Aí quem fez a figura não colocou a superfície. Eu vou botar, tudo aqui, ó, superfície horizontal. Pronto, eu vou até desenhar uma mesa. Imagine que esse bloco está em cima de uma mesa. A mesa toda engembrada. Olha, já vai cair tudinho. Olha aí. Olha a mesa. Essa minha venta. Então, sabendo que o sistema permanece em repouso, ou seja, ele está em equilíbrio aí, né? O cara chegou, botou um sobre o outro e eles não caíram ainda. Calcule o módulo da força que o bloco C exerce sobre o bloco B, em newtons. Então, olha só, qual é a resposta que a gente vai encontrar? Tá aqui, ó. Então já tem a resposta aí. Mas como é que a gente faz para chegar nessa resposta? Certo? Então vamos calcular. Então, olha só. Qual que é o procedimento? Primeira coisa, vamos calcular o peso desses blocos. Certo? Ó. Então vamos lá, vamos calcular o peso do bloco A. Qual é a massa do bloco A? 3 quilos. 3 vezes 10 dá quanto? 30. 30 newtons. Isso aí é o peso do bloco A. PA. PB, o peso do bloco B. Quanto é que ele pesa? O bloco B tem 6 quilos. Então, 6 vezes 10, 60. 60 newtons. Isso. Tem mais alguém aqui pedindo para entrar? Tem. Deixa eu acrescentar ela aqui. Permitir. Pronto. O peso do bloco C. O peso de C é para você calcular, tá vendo? Ó, tá aqui, ó. Calcule o módulo da força. Aliás, minto. O bloco C está sabendo que o sistema permanece em repouso. Calcule o módulo da força que o bloco C exerce sobre o bloco B. Aí no caso aqui, ó, o bloco C você não tem o peso dele. Você não tem como calcular, você não tem a massa do bloco C, certo? Mas tudo bem. Então vamos lá. Então olha só, como é que a gente vai fazer isso aqui? Deixa eu ver se eu aumentar a figura para ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo aumentar bem aqui, ó. Porque se eu não fizer essa figura, vai ficar difícil a gente compreender essa questão. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar o bloco A, eu vou desenhar o bloco B, vou deixar um espaço entre um e outro. Vocês vão entender já já por que eu estou fazendo isso. E tá aqui o bloco C. Eita, o bloco C ficou engembradinho. Eu estou só mexendo com o mouse aqui, fica difícil. Certo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar ele aqui, que eu achei ele muito feio. Aqui é o bloco C. Ele está apoiado na superfície. Então tá aqui o bloco C. Pronto. Então vamos lá. Ó, gente, que é o seguinte. O bloco A, você vai representar... Opa, cadê a canetinha vermelha? Que não tá... Pronto. O bloco A, você vai representar o peso dele. Então, o peso dele é uma força
que está apontando aqui para baixo, certo? Aqui é o peso de A. Pronto. O peso de B, lá no centro de gravidade também você vai representar, ó. Peso de B, PB, certo? E o peso de C, você representa ele aqui também, ó, lá a partir do centro de gravidade, bem do meio da figura. Representa ele também, PC, peso do bloco C. Pronto. Agora vamos lá. O bloco A, ele exerce uma força sobre B, né? Ele não é o primeiro bloco, está lá em cima, ó, em cima de B. Aí o que acontece com o bloco B? O bloco B, ele reage com uma força contrária. Com uma força contrária. Eu vou chamar essa força de força F. Não, vamos fazer assim, eu vou chamar de F1. Certo? Acompanhe, ó. Ah, professor, por que que o bloco B também está empurrando o A? Não é? Ó, tá aqui, ó, o sentido do vetor aqui, ó. Ah, porque existe uma lei, que é a terceira lei de Newton, que é chamada lei de ação e reação. Se um corpo empurra outro corpo, aquele corpo que está sendo empurrado, ele vai exercer uma força contrária no corpo que está empurrando ele, certo? Lei de ação e reação. Então, se o bloco A, ele exerce uma força em B, o bloco B reage exercendo uma força empurrando o bloco A. Aí veja a seta aí, ó. Era como se o bloco B estivesse jogando o bloco A para cima. Certo, gente? Então não esqueça disso. Certo? Essa força aí, ela é uma força de interação, uma força de contato, que é uma das forças que a gente estuda nesse capítulo. Então, todo corpo que interage com o outro, ele vai exercer uma força de contato sobre aquele corpo, certo? Do mesmo jeito é o bloco B. Do mesmo jeito é o bloco B. Ah, tá faltando a outra força de reação aqui, né, gente, que eu não botei, ó. Ó, tá faltando a outra força. Só que essa outra força aqui, ela se anula com F1. Ela também é uma força F1, ó, que é a força de ação e reação. Certo? Ela é a força de ação e reação que A exerce sobre B. Porque assim, A interage com B, B interage com A. Então, se B está empurrando A também empurra B, certo? Só que você pode perguntar assim, professor, mas fica tantas forças aí, né? Porque já tem o peso aqui do bloco A sobre B, então vai ter que representar essa mesma força aqui. Aí, mas isso aqui é uma força que, na verdade, ela se anula, certo? Ela se anula. Ok. Essa força aqui, a gente vai deixar ela representada aqui, não tem problema. Certo? Desde que vocês percebam que a força de contato entre A e B é somente F1, certo? Mas vamos lá, para B e C. O que acontece com A e B, acontece com B e C, do mesmo jeito. Então, olha só, o bloco B está pesando sobre o bloco C. Então, o que é que o bloco C vai fazer? O bloco C vai reagir com a força de sentido contrário, empurrando o bloco B para cima. Eu vou chamar essa força agora de F2. Ó, eu vou chamar ela de F2. Certo, gente? Então, do mesmo jeito. Ah, por que você está chamando de F2, professor? Ah, é porque agora é o bloco B com o bloco C. O bloco A com B, eu chamei de F1, para a gente não confundir. Certo? A gente não confundir. Então, do mesmo jeito, o bloco B reage com uma força de reação de sentido contrário, que também é F2. Certo? Que também é F2. Ah, professor, mas fica tão confuso isso aí, né? Mas é o jeito. Não tem outro jeito não aqui. Certo? Tá. Certo, então vamos lá. Vamos aqui fazer o seguinte. Vamos calcular qual que é o peso do bloco C. É a primeira coisa. Vamos determinar aqui qual é o peso do bloco C.
No sistema, não vem dizendo aí, no problema, aliás, não vem dizendo que o sistema está em equilíbrio? Então, se está em equilíbrio, a resultante dessas forças é igual a zero. A resultante das forças é igual a zero, sim. A resultante das forças é igual a zero. Então, como é que a gente sabe isso? Ó, olhe só para os vetores peso. Olha aqui, ó, só para os vetores peso, que está em vermelho. Veja que eles têm o mesmo sentido, não tem não, ó. PA para baixo, PB para baixo, PC para baixo. Tá vendo? Aham. Então, olha só. Como está em equilíbrio, eu posso escrever essa equação aqui, ó. Que PA mais PB mais PC é igual a zero. Ó, é igual a zero. Ou seja, a força resultante, que é a soma dos três vetores, ela é igual a zero. Certo? Então tá aqui, ó. Tem o mesmo sentido, mesma direção. Então você soma as três forças. E aí, com essa expressãozinha, você pode calcular o peso do bloco C. Certo? Aí como é que você vai calcular isso? Você vai calcular o módulo deste peso. O módulo é um valor sempre positivo. Então vamos fazer a substituição aqui, ó. Tá facinho agora de enxergar isso, ó. O peso de A é 30, o peso de B é 60, e você vai calcular o módulo do peso do bloco C, mais PC. Ó. Então, este módulo PC, ele vai ser igual a quanto? Ó? 30 mais 60 dá quanto? 90. 90. 90 você joga para cá, para o segundo membro, para deixar só o PC aqui sozinho. Então ele vai como? Ele vai menos 30. Perdão. Ele vai menos 90. Né? Deu positivo aqui, mas vai para o segundo membro negativo. Como eu estou calculando o módulo, então o módulo é um valor sempre positivo. Então aqui, ó, o módulo de menos 90 é 90. Ah, então eu tenho o peso do bloco C. Ó, 90 newtons. Já é quase a resposta, ó. Então vamos lá. Vamos olhar aqui a questão de novo, ó. Sabendo que o sistema permanece em repouso, calcule o módulo da força que o bloco C exerce sobre o bloco B, em newtons. Ah, então olha só. Tá facinho agora, ó. O peso de C é 90, tá vendo aqui, ó? Aí olhe só para o bloco C. Olhe só para o bloco C. Eita, deu uma travada aqui. Pronto. Olhe só para o bloco C, ó. Tá aqui ele, ó. Então veja, ó. Essa força F2, ela tem sentido contrário ao bloco C. Tá vendo aqui, ó? O peso do bloco C. Então, como está em equilíbrio o sistema, essa força F2 ela vai ser igual a o peso de C. Tá vendo aqui, ó? Olha o sentido dela. Olha o sentido dela. Ó. Tá empurrando o bloco B. Então, nessa questão é para você calcular o valor de F2. O valor de F2. Então tá fácil, ó. F2, como está em equilíbrio, ó, F2 é igual ao bloco, o peso do bloco C. Ó. Então, F2 é igual a 90 newtons. Ou seja, a força que o bloco C exerce sobre o bloco B. Tá vendo? Aí você pode perguntar assim, ei, professor, mas para resolver uma questão como essa, a gente tem que fazer essa análise das forças? Tem, gente. Por que tem que fazer essa análise das forças? Justamente para você perceber, né, quais são as forças que estão aparecendo aí no problema, certo? Você tem a força que A exerce em B,
você tem a força que B exerce em C e vice-versa, certo? Que são forças de ação e reação. Então, eu vou chamar a atenção para vocês no seguinte: sempre que você tiver um bloco atuando sobre outro, você represente as forças primeiro. Então, por exemplo, ó, imagine isso aqui, ó. Eu tenho esse bloco empurrando esse outro. E aí eu exerço uma força aqui, ó. Certo? Eu exerço uma força aqui, empurrando esse bloco aqui, que é o bloco A, empurrando o B. Então, veja, ó, eu estou exercendo uma força, eu vou chamar de F, no bloco A. Aí o que é que acontece? Ó, o bloco A está interagindo com o B, vem aqui, ó. Então, quando você for fazer essa análise, você separa os blocos em dois e você representa as forças, ó. Então, aqui eu tenho a força, perdão, deixa eu colocar uma tinta diferente aqui, ó. Então, eu tenho uma força F aqui e tenho a força com que o bloco empurra B. Tá vendo aqui, ó? Essa é a força que A exerce em B, tá vendo? E B reage com uma força de sentido contrário empurrando o bloco A. Sempre represente essas forças assim. Não interessa se os blocos estão na vertical ou na horizontal. Veja que as forças de interação, elas vão ter o mesmo valor, só que vão aparecer em sentidos contrários, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse calcular a força resultante somente em A, aí veja, ó, em A, você tem uma força assim, que é F, e você tem uma forçazinha assim, ó, que é Fzinho. Então, tem duas forças, só em A. Então, qual é a resultante? A resultante aqui vai ser F, Fzão menos Fzinho, ó, igual a zero. Por que que é menos? Ó, porque elas têm sentidos contrários. Isso é o bloco A. Já no bloco B, eu só tenho uma força atuando sobre ele. Tá vendo, ó? Eu só tenho uma força atuando sobre ele, que é Fzinho. Certo? Que é Fzinho. Então, sempre você analisa essas forças. Desta maneira aqui. Se tiver 1, 2, 3, 4 corpos, separa os corpos, aí você vê quem é que está exercendo a força no outro, quem é que está reagindo. Aí vai colocando os vetorzinhos, certo? Cada um. Então, talvez fique mais estranho por conta disso, né? Você representando essas forças desse jeito. Então, olha só, vamos fazer a outra aqui, ó. A outra questão. Eita, deu uma travada aqui de novo. Pronto, apareceu. A outra questão, você tem duas crianças brincando de cabo de guerra. Em um dado momento, o jogo está empatado. O jogo está empatado. Sabendo que cada criança aplica uma força de 50 newtons, que tração a corda está suportando? Ah, então imagine isso, ó. Tá aqui uma corda, e aí tem uma criança puxando essa... Opa! Tem uma criança puxando essa corda para cá, nesse sentido, e tem outra criança puxando essa corda para cá, no sentido contrário. Aqui. Aí o que acontece? Cada criança aplica uma força de 50 newtons, ó, sobre a corda. Essa força, gente, é chamada força de tração, porque a tendência dela é partir a corda, certo? Ó. Então, cada criança está exercendo uma força de 50 newtons. Sabendo que cada criança aplica uma força de 50, que tração a corda está suportando? Ora, vamos representar essa tração por T. Então, essa corda está suportando uma tração de 50 newtons. Já tem até a resposta aí, ó. Certo? 50 newtons. Se eu fosse calcular a força resultante, aí vejo, ó, que elas estão em equilíbrio, certo? 50 menos 50 dá zero. Porque uma puxa de um lado, outra puxa do outro, no sentido contrário, então a força resultante é zero, certo? Agora, se um aumentasse a força, por exemplo, do lado esquerdo aqui, a criança puxasse com 60,
aí você ia ter uma força resultante diferente de zero, né? Então quem ia ganhar era a criança do lado esquerdo, ia sair do equilíbrio. Então é simples, não tem grilo nenhum essa questão. Já essa outra, você já tem dois corpos aí interagindo, ó. Aí a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez lá naquela questão dos blocos. Então aqui eu tenho uma esfera e tenho outra esfera, certo? Essa aqui ela tem um peso, ó. Essa aqui tem um peso, que eu vou representar por esse vetor aqui. Qual é o peso dela? Ó, 20 newtons. Certo? 20 newtons. Essa aqui de cima também tem um peso. Ó aqui o peso, ó. 10 newtons, a metade do outro. 10 newtons. Certo? Veja que tem uma corda aqui em cima. Ó, essa corda aqui, ela vai sofrer uma tração que a tendência dela, dessa força de tração, é querer partir o fio. Então, eu vou representar essa tração por T1. Tá aqui, ó, T1. Do mesmo jeito, essa outra corda aqui, ó, que está segurando a esfera de baixo, também está sofrendo uma tração, a força de tração. Então, eu vou chamar essa força de tração de T2. Certo, gente? T2. Veja que a esfera de cima, ela vai reagir com uma força de sentido contrário, ó, que também é T2. Ação e reação, no mesmo fio. Ah, então quantas forças estão aparecendo aí, ó? No bloco, na esfera de baixo, eu tenho quantas forças? Eu tenho duas, 20 e T2. Na esfera de cima, eu tenho quantas forças? Eu tenho 3, ó. T1, 10 newton e T2. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, vamos lá, ó. Dois corpos de pesos 10 newton e 20 newtons estão suspensos por dois fios P e Q, de massas desprezíveis, de maneira mostrada na figura. Os módulos das forças que tensionam os fios P, que é o de cima, e Q, é igual a quanto? Certo? Então, vamos montar aqui as expressõezinhas, ó. Aqui em cima, na esfera de cima, eu tenho T1, que está equilibrando quem, ó? Que está equilibrando 10 mais T2. Olha só. Eu tenho, ó, duas forças, 10, que tem o mesmo sentido. Vocês estão vendo isso aí, ó. T2 tem o mesmo sentido. E tem uma força, que é T1, que tem sentido contrário. Então, essa força T1, ela vai ser igual à soma das outras duas. Certo? Que está em equilíbrio. Já no bloco de baixo, eu tenho quem, ó? Eu tenho T2, que está equilibrando 20. Então, já descubro T2. Então, T2 é igual a 20 na esfera de baixo. 20 newtons. Ah, professor, então, se a força de tração no fio 2 é 20, qual é a força de tração no fio 1? É só substituir aqui na igualdade, ó. Então, T1 vai ser igual a 10 e soma 20, que é o valor de T2. Então, T1 é igual a 30 newtons. Certo? Então, isso explica a resposta aí que você vê marcada, ó. Letra D, ó. A força que traciona o fio P, que é a de cima, é quanto, ó? 30 newtons. E a força que traciona o fio de baixo, que é Q, que é T2, é 20 newtons. Certo? Então, novamente, eu chamo a atenção de vocês. Façam a figura, representem as forças de ação e reação, para você poder observar quem é que está equilibrando quem. E aí é só substituir os valores depois. Então, beleza. O outro tipo de força que a gente viu, gente, foi a força elástica. Lá naquelas videoaulas que a gente postou lá na plataforma. Foi a força elástica.
correta, mas tem hora que dá umas travadas aqui. Ó. Então, olha só. Para a força elástica, a gente vai usar a chamada lei de Robert-Hooke, que é essa aqui, ó. K vezes delta X. Então, essa aqui é a expressão para calcular a força elástica. Essa força elástica, ela se manifesta nos elásticos, nas borrachas, numa mola. F é L, força elástica. Então, eu coloquei aqui outro exemplo também, né? Não sei se está visível aí para vocês. Vou tentar ler aqui. Se não tiver visível, eu aumento. Tá sim, tá visível. Então, olha só. Você tem aqui, ó. Paulo resolveu construir um dinamômetro para medir o peso de alguns objetos em sua casa. O que é um dinamômetro, gente? É simplesmente isso aqui, ó. É você pegar uma molazinha, certo? Prender ela na extremidade e colocar um outro objeto aqui na extremidade. Então, se for um objetozinho meio pesado, vai esticar a mola, ó, tá vendo? Estica a mola. Então, esse objeto, ele exerce uma força sobre a mola, certo? Esticando ela. Então, essa força que faz ela esticar é a força elástica. Então, foi o que ele fez. Ele utilizou uma mola e observou que, pendurando diferentes itens, ela apresentava diferentes deformações. Por exemplo, ao pendurar um pacote de açúcar de peso igual a 8 newtons, a mola sofreu uma deformação de 0,20 metros, ou seja, é uma deformação de 20 centímetros, conforme foi apresentado aqui no gráfico. Certo? Então, tá aqui, ó, o gráfico mostrando os valores das forças, certo? Ó, força, 7 newtons, 6 newtons, e o valor das deformações, certo? Então, eu tenho aqui 15 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros, tá vendo? Então, essa lei de Hooke, ela é uma proporção direta. Ela te mostra aí que a grandeza, força e deformação, elas são grandezas diretamente proporcionais. Quer dizer, quando uma dobra, aí o valor da outra dobra. Quando uma triplica, o valor da outra triplica. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Nessa questão, você vai calcular a constante elástica da mola, ou seja, qual é o valor de K, lá da expressão da força elástica. Então, o que você vai fazer? Escreve a equação, F é igual a K vezes ΔX, certo? Vamos pegar a força que foi dada no problema quando ele dependurou o pacote de açúcar. Então, vamos trocar aqui, ó. Força é 8 newtons, igual a K, que é a constante elástica, vezes ΔX. Para 8 newtons, a deformação foi quanto? Ó, deformou 20 centímetros. Que a gente vai escrever em metros mesmo, ó. 0,2 metros. Isolo K. K vai ser igual a 8 sobre 0,2. Quando você divide esses dois valores, você encontra 40 newtons por metro. Esse é o valor da constante elástica da mola. Aí você pode perguntar o seguinte, professor, qual é o significado dessa constante, desse valor? Significa o quê? Gente, essa constante aí, ela diz respeito à dureza da mola, certo? Quanto maior for esse valor, mais dura é a mola para você deformar, certo? Então você pega, por exemplo, esses amortecedores de carro, de caminhão. Vocês já observaram que é uma mola monstruosa? A constante elástica de uma mola daquela ali é muito alta, gente. Né? Porque para você deformar ela, você tem que exercer uma força muito grande. Né? Para você comprimir ela ou para esticar ela. Então, a constante elástica, ela mede essa dificuldade para você pressionar ou esticar uma mola, ou um elástico. Certo? Então, vamos lá, ó. A letra B é para você calcular os pesos dos objetos com base na deformação sofrida por essa mola. Então, para uma caixa de leite,
a deformação sofrida foi de 0,25 metros, tá vendo? Então, qual é o peso dessa caixa de leite? Aí, o que você vai fazer? Como você está usando a mesma mola, então você vai usar a mesma expressão. Só que agora, você vai fazer o seguinte, ó. Como você está calculando o peso, você vai trocar o F por P. E vai escrever a tua equação assim, ó. K vezes ΔX. Certo? Então, qual é o valor de K que a gente calculou? 40. Então, fica 40 multiplicando a deformação, ó. Para a caixa de leite que você pendurou aqui, a deformação da mola foi de 0,25. Então, é só multiplicar. Então, qual é o peso que a gente vai ter aí? 40 vezes 0,25. 40 vezes 0,25. Isso dá quanto? 10. Então, o peso do objeto é quanto? 10 newton. Então, é uma caixazinha de leite de 1 litro. Então, você vai escrever aqui, ó. 10 newton. Aí, você vai preencher na tabelinha, ó. Você já tem o valor da constante. A constante elástica da mola, ela não varia. Então, você vai só repetir no mesmo cálculo. Agora, você vai colocar uma lata de molho de tomate lá na extremidade da mola. Então, novamente, o mesmo cálculo. K vezes a deformação é 40 vezes 0,09, que eu vou expressar assim, ó. 9 sobre 100. Só para me resolver aqui rapidamente. 9 vezes 4 dá 36. 36 dividido no 10 dá 3,6 newton. Certo? Então, achei o peso dessa latazinha aí de molho de tomate. Certo, gente? E assim sucessivamente. Ó. Agora ele vai pendurar uma lata de achocolatado em pó, depois um pacote de pó, aí tem a deformação. Aí você faz o mesmo cálculo. Preenche a tabela. Beleza? Tá ótimo. Então vamos lá, vamos passar aqui adiante, vamos ver outro tipo de força aqui que o nosso tempo está avançando. Então, olha só. A outra força é chamada força de atrito. Força de atrito. Ela também é uma força de contato. Certo? Opa, o que foi que aconteceu aqui que travou? Peraí, pronto. A conexão não está muito boa hoje. Vocês estão conseguindo ler, gente, o que está aí no texto? Aumenta só mais um pouquinho. Pronto. Aumentou? Pronto. Dá para ver, né? Tá bom. Então, olha só, gente. O outro tipo de força é uma força de contato, é a força de atrito. É uma força que se manifesta quando você esfrega um corpo no outro, ou quando você força um corpo sobre outro, ou simplesmente quando eles estão em contato. Então, já começo com uma pergunta aqui, ó. Você já imaginou como seria a nossa vida sem um atrito? Como seria o mundo se tivéssemos de caminhar ou dirigir sobre superfícies mais lisas que um chão de azulejo ensaboado? Ah, mas seria impossível, né, de caminhar nessas condições. Ou seja, sem atrito, né? Então, o atrito é necessário. O atrito é um dos principais responsáveis pela estabilidade dos objetos no mundo. Sem ele, não poderíamos nem ficar em pé e caminhar, não conseguiríamos segurar nada com as mãos e tampouco utilizar pregos, parafusos que não permaneceriam fixos no lugar. A força de atrito tem origem no roçar das superfícies e ela se opõe ao sentido do movimento ou para onde o movimento está acontecendo, ou da tendência, né? Os primeiros estudos sobre essa força datam do século XVI, da época em que o italiano Leonardo da Vinci, né? Então tá aqui uma imagem dele aí, Leonardo da Vinci, que foi um gênio, né? Artista, pintor, escultor, engenheiro, aí na sua época, no século XVI. Então, foi ele que iniciou esses estudos. Então, foi que ele constatou, né? Constatou que o atrito entre dois corpos depende da força de compressão entre as superfícies
mas não depende da área das superfícies em contato. Então, veja que ele já havia descoberto essas condições, né? Do que depende a força de atrito. Quase 200 anos depois, com base em estudos de outros cientistas, acrescentou-se uma terceira característica: o atrito não depende da velocidade entre as superfícies, certo? Então, sabendo essas condições, é possível, então, calcular a força de atrito. Então, veja, ó, vou reduzir um pouquinho aqui para a gente poder ler. Então, olha só. A força de atrito depende basicamente de quê? Dos materiais que formam os corpos, certo? Depende dos materiais que formam os corpos, que estão em contato, e da força de contato entre eles. Podemos representar essa ideia pela expressão matemática. Então tá aqui, gente, olha, também é uma proporção direta. Então, se você for calcular a força de atrito, escreva assim, ó, força de atrito vai ser igual a um coeficiente, que eu vou representar por essa letrinha grega aqui, parece um U, multiplicando a força normal. Força normal, que a gente vai representar por N. Vamos já entender o que é essa força normal. A força normal é uma força de reação, certo? É uma força de reação. Então, deixa eu voltar bem aqui, deixa eu subir bem aqui o quadro, para a gente poder ver como é que é isso. Então, tá aqui, olha. Tá aqui uma figura representando essa tal da força normal. Então, veja o seguinte, ó. Esse sujeito, ele tá tentando empurrar esse bloco. Tá vendo aí? E aí, ele tá até conseguindo, ó. Existe uma força de atrito entre o bloco e a superfície horizontal, certo? Veja que o sentido do movimento é para onde? Ó, é para lá. E a força de atrito, ela está aqui embaixo, ó, ela está no sentido contrário. Então, a força de atrito, você vai representar ela sempre por uma força contrária ao movimento. E tem a força normal. Ó. Veja que a força normal, ela é uma força contrária ao peso do objeto, ó. Ou seja, ela tem uma relação com o peso do objeto. Então, veja, pela terceira lei de Newton, ela seria como uma força de reação ao peso, só que não é propriamente uma reação ao peso. Na verdade, é uma reação à força que o bloco está exercendo sobre a superfície horizontal, certo? Então, aqui, ó, nessa situação, a situação 1, ele está conseguindo empurrar o bloco. Já na 2, ele está tentando e parece que não está conseguindo. Por quê? Porque a força de atrito, ela aumentou. Por que ela aumentou? Porque um novo bloco foi lançado em cima do primeiro. E aí a reação normal, ela ficou maior, tá vendo? Ó? O que está dificultando o empurrão, certo? Então a força de atrito, ela ficou maior. Então ele vai ter que vencer essa força de atrito aqui, ó, para que ele consiga empurrar para lá, para a direita, os dois blocos. Ah, certo. Sabendo disso, vamos ver o que a gente pode usar com essa expressão aí, certo? Então aqui, gente, ó, aqui tem uma tabela que está mostrando alguns desses valores de coeficientes, tá vendo, ó? Então, olha só. A gente tem dois tipos de coeficiente, ó. Tem o coeficiente estático, certo? Que eu vou representar com a letrinha E, e tem o coeficiente dinâmico. Quando é que o coeficiente é dinâmico? É quando a força de atrito é dinâmica, ou seja, é quando o objeto já está em movimento, certo? Se o objeto continuar em repouso, aí você vai dizer que a força de atrito é estática. Lá na situação lá da caixa, né, teve um momento lá que ele não conseguiu empurrar mais. Então você vai dizer que aquela força de atrito é estática. Então veja, ó, quando você empurra gelo sobre uma superfície gelada,
olha aqui os coeficientes, ó. O coeficiente de atrito é 0,03, ó, é muito pequeno. E o coeficiente de atrito dinâmico, que é o cinético, né? Ele ainda é muito menor. Tá aqui, ó. Quando você empurra um objeto de madeira sobre uma superfície de madeira, ó o coeficiente de atrito estático, ó. Ele varia de 0,25 a 0,50. O coeficiente de atrito dinâmico é 0,20. Perceba que o coeficiente de atrito dinâmico, ele vai assumir valores menores que o estático, ó. Se você perceber, em algumas superfícies você observa isso. Quando você pega um objeto de aço e interage com outro objeto de aço, qual é o coeficiente de atrito estático? 0,6. Então, esses valores, eles geralmente são dados na questão, ó. São números que não têm unidade de medida, porque são números, eles são adimensionais, certo? Então, são coeficientes. Eles vão medir essa capacidade de interação entre os corpos, certo? Então, veja que varia, dependendo das superfícies, né? Então, veja que, por exemplo, quando você atrita a borracha com concreto, olha o valor do coeficiente de atrito, ó. É muito alto. É praticamente o valor máximo. É igual a 1. Então, você tem uma grande dificuldade, vamos dizer assim, de empurrar um objeto de borracha sobre uma superfície de concreto. Certo, gente? Então, beleza. Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer aqui de questão. Tá chegando o nosso tempo, vamos ver bem que essa questãozinha, ó. Eita, olha só. Uma pessoa tenta empurrar um refrigerador e esse refrigerador, ele tá na iminência... Ah, tá. E ele tá na iminência de conseguir mover o refrigerador, né? Sabendo que o equipamento pesa 900 newton e que a pessoa aplica uma força de 180, calcule o coeficiente de atrito entre o refrigerador e o chão, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Antes de fazer essa questão, vamos montar um esquemazinho para a gente representar as forças, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, olha só. Eu vou representar, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, ó, para ficar mais visível aí para vocês. Opa. Vou só trazer aqui, pronto. Então, olha só. Vamos representar a geladeira, certo? Aqui a geladeira. Tá todo engembrado aí, mas faz de conta que é ela. Tá aí. É a geladeira. E aí o sujeito tá empurrando ela aqui, ó. Tá empurrando com uma força F. Pronto, aqui, ó. Com uma força F. Certo? E aí, veja que ele não está conseguindo ainda, ele está na iminência de mover a geladeira. Então, significa que aqui, olha, tem uma força de atrito entre as superfícies. Ó, vou representar ela aqui embaixo. Vou chamar essa força de atrito uma força de atrito estático, FAT. Veja que está no sentido contrário, certo? E o que você vai fazer? Ora, essa força aqui, menos a força de atrito, é igual a zero. Ou seja, a resultante aí é nula, porque ainda está em equilíbrio, certo? Então significa o quê? Significa, se eu jogar esse termo para cá, ó, significa que no equilíbrio, a força que o sujeito está exercendo é igual à força de atrito, certo? Ou seja, uma condição em que as duas forças, elas ainda são iguais, certo? Que é o equilíbrio. Beleza, gente? Vocês estão entendendo, né? Sim. Sim. Ok. Pronto. Então, volta lá para a questão, ó. Vamos voltar aqui para a questão. Vamos pegar os valores que a gente tem, certo? Vamos pegar aqui os valores que a gente tem. Então, olha só.
Olha, o equipamento pesa 900 newton, certo? E a pessoa está aplicando uma força de 180. É para calcular o coeficiente de atrito. Então é para calcular aquela letrinha lá, né? Então 900, 180. Então vamos lá. Como é que a gente calcula? Como é que a gente calcula a força de atrito? Força de atrito é o coeficiente de atrito multiplicando a força normal. Aí veja, ó, o peso da geladeira é de quantos newtons? 900 newtons. Certo? Significa o quê? Que a reação normal, que é o N, a reação normal, que é o N, ela é a força de reação ao peso. Então, o N é igual a 900, aqui no problema. Tá vendo? Ó? São duas forças que se equilibram. Então, o valor de N é igual ao peso do objeto. É 900 newtons. Certo? Veja que são duas forças na vertical e uma equilibrando a outra. Então, ó, a força de atrito, o que você vai fazer? Você vai só substituir o valor de N, que é 900. Então, fica assim, ó, coeficiente multiplicando 900. Certo? Que é o valor de N. Então, o que você vai fazer com isso aqui? Ó? O FT você troca aqui, ó, na expressãozinha. Certo? É só trocar lá na forma. Qual é o valor da força que o sujeito está exercendo na geladeira? O valor de F. Vocês lembram? Lembro não. 180 newtons. Também não. É 180 newtons. Certo? Então, o que é que você faz? Troca lá na igualdade, ó. Troca bem aqui na igualdade. Então, o valor de F não é igual à força de atrito? Não é isso? O valor de F não é 180? Então, você troca aqui, ó. 180 é igual ao coeficiente, tá aqui, ó, FAT é o coeficiente multiplicando 900. E aí você resolve essa igualdadezinha aqui. Isola o coeficiente, ele vai ser igual a 180, que divide 900. Certo? Então, dessa divisão, você vai encontrar o valor do coeficiente de atrito. Então, quanto é que dá isso aí? 180, que você vai dividir por 900. Então, dá exatamente 0,2. 0,2. Beleza? Beleza. Então, tá aqui, gente, ó. Esse é o resultado da questão. Então, percebam como é que a gente fez esse problema. Né? Você tem a geladeira, o sujeito está tentando empurrar ela, ele exerce uma força num sentido, e você vai representar a força de atrito no sentido contrário ao sentido do movimento. Como o sistema está em equilíbrio, aí você diz que a força resultante é igual a zero, ou seja, que a força F que ele está exercendo equilibra a força de atrito. Se equilibra é porque elas são iguais. Se são iguais, aí você monta essa igualdade, F é igual a FAT, e substitui os valores que você tem. Substitui a equação da força de atrito, e substitui o valor de F, e faz tua equação, e resolve ela. Certo? Então, essa é a maneira de calcular a força de atrito. Ok. Deixa eu pegar aqui outra questão, para a gente finalizar aqui a nossa aula. A gente abordou força de atrito, força normal, força elástica, força de interação. Certo? Então, para a gente fechar com chave de ouro, oh, meu Deus do céu, olha só o que o professor está dizendo.
fechar com chave de ouro. Oh, meu Deus do céu. Olha só. Dá até para imaginar o que tá vindo aí pela frente. Ó. Olha só. Agora a gente tem um diacho de um carro aqui de 800 kg que está preso a um guindaste por um cabo. Olha a situação aqui. Ó. Ele está preso por um cabo ao guindaste. Então, aparentemente aqui ele está em repouso. Ó. Pronto. No problema está dizendo, o carro encontra-se em repouso sobre uma rampa lisa com uma inclinação, uma certa inclinação. Está representando aqui o ângulo por essa letra grega aí, em relação à horizontal. Sabendo que o seno do ângulo é esse valor aqui, que o cosseno do ângulo é esse valor, e a gravidade é 10, calcule a intensidade da força de reação normal da rampa sobre o carro, ou seja, qual é o valor de N? Qual é o valor de N da rampa sobre o carro? Então tá aqui, ó. Veja que a reação normal agora, ela está sobre uma inclinação aí, certo? Ó, força normal N. Por quê? Porque a rampa ela está inclinada em relação à superfície horizontal. Então, a reação normal ela vai ser perpendicular à rampa. Quando eu digo perpendicular, gente, é isso aqui, ó. Que a força normal ela está sob um ângulo de 90 graus em relação à rampa. Então, ela está inclinada. Certo? Então, aqui, ó, a superfície horizontal está aqui e o carrinho está aqui, ó, sob um ângulo de 90 graus. Então, essa aqui é a reação normal. Beleza. Então, a gente vai calcular qual é o valor dessa força normal. E na letra B, qual é a tração no cabo que sustenta o carro. Ou seja, a gente vai calcular essa força aqui, ó, que é chamada de força T, força de tração. Certo? Que está aí segurando o carro nesse cabo. Então, gente, não vai ter jeito aqui pra gente, certo? A gente vai ter que definir essas forças aí, não tem jeito. Então, olha só. A outra força que a gente tem que representar é a força peso. Então, aqui, ó, a força peso lá no centro de gravidade do carro. Então, é a força peso P. Então, a força peso, ela vai ser aqui, ó, ela vai ser vertical para baixo. Certo? Veja que ela é paralela aqui, ó, a sustentação aqui de onde o carro está pousado, certo? Aqui é a força peso. Beleza? Ok. A outra força é a força de tração. Então, a força de tração, ela está como? Ela está assim, ó. Ela é paralela à rampa. Estou desenhando ela aqui, ó. É a força de tração. Certo? Então, deixa eu apagar bem aqui esse ângulo de 90 para ficar mais fácil de vocês verem. Pronto. Então, percebam uma coisa, ó. Quantas forças estão representadas aí? Me diga. 3, não? Quantas 3. forças? 3? 3, justamente. Tem 3 forças, certo? Quais são elas? É o peso do carro, não é isso? A força normal, não é? E qual é a outra, Vitor? Uhum. E a tração. Tração, né? A tração. Pronto. Ah, agora tem um detalhe aqui. Certo, professor, tem 3 forças aí, né? Mas veja bem, eu tenho uma inclinação aqui, ó. Eu vou chamar de um ângulo θ. Eu poderia chamar de ângulo alfa. Tanto faz, botar uma letra ou outra. Certo? Aí veja o que é que eu vou fazer, gente, ó. Eu vou ter que decompor o peso. Decompor o peso, como é que é isso? Eu vou quebrar ele em 2, ó. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou jogar um eixo cartesiano aqui
paralela ao plano, eu vou chamar de eixo X, certo? E vou jogar um eixo cartesiano aqui na direção do vetor normal, ó, que é perpendicular à rampa. Aqui é o eixo Y. Então tá aí, um plano cartesiano. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou jogar o vetor P aqui e vou jogar o vetor P na direção do eixo X, certo? O que é que eu estou fazendo aí? Eu estou decompondo o peso P. Então, olha só, vai aparecer um vetor aqui, tá vendo? Ó, que eu vou chamar de PY, e vai aparecer um vetor aqui, ó, bem aqui, na direção de X, que eu vou chamar de PX. O que foi que eu fiz? Eu quebrei o vetor peso em dois. Um na direção de Y e outro na direção de X. Eita, professor, agora apareceram dois vetores novos. Exatamente. Apareceram mais dois vetores. Apareceu um vetor que é contrário a N e apareceu um vetor que é contrário a T. Vocês estão vendo? Então significa o quê? Ó? Significa que o vetor PY, que é o peso na direção de Y, ele é igual a normal. É igual a força N. E o vetor P na direção de X, ele é igual a tração na corda. Ele é igual a T, a força T. Então, na questão, é para você calcular o quê? Ó, vamos olhar aqui no problema. É letra A e letra B, né? Tem hora aqui que dá umas travadas federal no quadro. Pronto. Vamos voltar bem aqui, ó. Vamos voltar aqui para a pergunta. Ó, calcule a intensidade da força de reação normal da rampa sobre o carro. Certo? Então, qual é a reação normal da rampa sobre o carro? Então, é para a gente calcular o valor de N, o Nzão. Vou ver se eu consigo tirar bem aqui a figura de cima da outra. Que esse quadro aqui tem hora que ele trava. Vou ver se eu consigo arrastar ele aqui. Eu não sei se está visível aí para vocês. Tá visível só a conta. Tá. Só a conta, né? É. Uhum. Certo. Pronto, peraí. É porque a figura aqui, ela não está saindo de cima do... Isso é ótimo. Não consegue arrastar ela. Certo, eu vou recortar ela aqui para ficar mais fácil. Pronto. Ela não está saindo ali de cima. Beleza. Então, veja, ó, na letra A é para a gente calcular qual é a reação normal do apoio. Certo? Qual é a reação normal do apoio? Ou seja, a reação que a superfície está exercendo sobre o carro. Então, é para calcular o valor de N. Aí você diz assim, professor, o N é igual a PY, então eu tenho que saber qual é o valor dessa força aqui, ó, PY, para poder calcular N. Ah, é aqui que entra as expressões para calcular PY e PX, gente, ó. Eu vou escrever elas bem aqui, ó. Para calcular PY, você vai calcular, você vai pegar o peso do carro, certo? O peso do carro, e vai multiplicar pelo seno do ângulo de inclinação, certo? Então tá aqui, ó. Essa é a forma. Então, o valor de N, ele vai ser igual ao peso do carro vezes o seno do ângulo, certo? Para calcular Px, ao invés do seno, você vai usar o cosseno. Então, você vai pegar o peso do carro e vai multiplicar pelo cosseno do ângulo. Certo? Cosseno do ângulo. Então, veja, ó, para calcular a tração, que é o valor de T,
que é essa força que está sendo exercida no cabo, você vai escrever T igual a PX. Quem é PX? Peso do carro vezes o cosseno. Então, essas são as duas expressões para você estar calculando os dois valores que o problema está pedindo. Certo? Então, vamos lá. Ó. A normal vai ser igual ao peso do carro. Eita, agora eu não me lembro qual é o peso do carro. Você lembra? Não me lembro. O peso do carro é 900. 900 é? É. Vamos ver bem aqui. 900. É, né? Deixa eu ver bem aqui se eu volto bem aqui com a figura. Pronto, tá aqui. É não, Vitor, ó. Ah, é 800. É 800, quase tô certo aí. Então, 800. Então, veja, ó, o carro, mas veja bem, isso aqui é a massa dele, ó. A massa do carro é de 800 quilogramas, ó. Tá vendo? 800 quilogramas. Então, o peso vai ser quanto? 800 vezes 10, né? Que a gravidade é 10. Então, o peso do carro será 8.000 newtons, certo? O seno é 0,6 e o cosseno é 0,8. Ah, então, olha só. Voltando aqui para o problema, quando a gente substituir esses valores, a gente vai poder calcular essas forças. Então, aqui, ó, 8.000 vezes o seno do ângulo, que é 0,6. Eu vou escrever assim, ó, 6 sobre 10. 0,6, 6 sobre 10. E a tração, que será 8.000, certo? Vezes o cosseno, que é 0,8. 0,8. Beleza, então é só fazer essa conta aqui, gente, ó. Cancela aqui o 0 com 0. 8 vezes 6. 8 vezes 6 é quanto? 40, 48, né? Pronto. Então tá aqui, ó. Essa é a força que a superfície exerce sobre o carro. 4.800 newtons. E a tração? A tração vai cair um zero aqui também, né? 8 vezes 8 são 64. Então tá aqui, ó. 64 ser 1.400 newtons. Então essa aqui é a força que o cabo suporta. Aí vem uma coisa interessante, gente, ó. Isso aqui é a força máxima que o carro suporta. Então, se por algum motivo essa força aumentar, por exemplo, se ela for para ser 1.500 newtons, aí o carro, ele desliza da rampa, certo? O cabo se parte, o cabo que está segurando ele, e ele vai descer na rampa, certo? Então, essa aqui é a força máxima que o cabo suporta, ser 1.400 newtons. Então é isso, gente. Ó, essa questão ela deu mais trabalho. Por quê? Porque na nossa análise, a gente teve que decompor a força-peso. Tá vendo aqui, ó? Então, sempre que você tiver uma situação semelhante a essa, ó, em que o objeto está inclinado numa rampa, você vai ter que decompor o vetor. Decompor o vetor é achar as componentes, né? PY, PX. Que aí você, no caso da rampa, você vai ter que usar essas fórmulas aqui, ó. PX e PY. Ok, gente? Ok. Oh, coisa boa. Pois aí, olha, estudem para a prova, tentem fazer outras questões que estão lá no livro, certo? Se vocês quiserem, a gente pode estar postando lá na plataforma algumas questões que a gente selecionou, certo? Escolhe lá, vou escolher as questões lá, posto para vocês tentarem resolver. E a nossa avaliação de física vai estar mais ou menos nesse sentido aí, certo? Então, vocês vão estudar as forças de interação, as forças fundamentais, e aí a gente vai botar algumas questõezinhas simples lá para vocês resolverem, semelhante a essa que a gente fez aqui. Certo, gente? Tá ok. Beleza. Então, Ok. chegou o nosso horário, então vou me despedir, a fome bateu, e vamos almoçar. Eu vou tomar café ainda. Ei, ainda vai tomar café? Nossa, pois pronto. Exatamente. Pois é. Pronto. Só almoço 3 horas da tarde.
até mais, viu, gente, para vocês. Tchau. Até a Até mais. próxima, Tchau. né? Tá. Até a próxima. Tchau.